te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à programação da Igreja Cristã Maranata, a programação deste fim de tarde, esse momento de culto que nós temos a oportunidade de participar. Eu falei participar, você tem a oportunidade não apenas de assistir a uma programação de televisão, mas participar de um culto, de cultuar a Deus. Você já parou para pensar como isso é bom, a importância desse momento, nesse finalzinho de tarde? E eu quero te convidar a viver exatamente essa experiência, tá? Nós vamos cantar louvores, nós vamos ouvir uma mensagem da parte do Senhor, nós vamos orar, eu te chamo a participar conosco desse momento e viver esta experiência de sentir a presença de Deus e de ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração. Mas antes de começarmos esse culto, antes de orarmos para dar início a esse culto, eu quero te lembrar daquele número 0800, que nós falamos sempre no início aqui, 0800 707 3076. O número está aí na tela, você pode ligar, o serviço funciona 24 horas por dia, é gratuito, ninguém vai te pedir nada, ninguém vai te cobrar nada, ninguém vai te constranger a nada, nem mesmo a você dar contribuição, ninguém vai falar disso. O nosso objetivo é fazer uma assistência espiritual para você. Você está precisando? Você está passando um momento difícil na sua vida? Você está vivendo uma luta? Você pode ligar, você pode compartilhar, desabafar, falar o que você está vivendo. A pessoa vai te ouvir de maneira carinhosa, respeitosa, vai orar por você, vai transmitir uma mensagem da Bíblia para você. Isso é maravilhoso, não tem preço isso. E você pode lançar mão desse recurso 24 horas por dia, de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Então nós estamos aguardando a sua ligação. Se você quiser, pode ligar logo assim que terminar esse culto, tá bom? Agora vamos começar o culto? Vamos orar ao Senhor? Vamos juntos? Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, nosso coração. Senhor, sabendo, reconhecendo que somos pecadores e pedindo, Senhor, o perdão pelos nossos pecados. Através da operação do Teu Espírito, nos faz alcançar a Tua presença e possamos ouvir a Tua voz. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos cantar um louvor ao Senhor. A primeira parte do culto na Igreja Cristã Maranata é a parte do louvor. E eu convido você a cantar junto conosco. A letra estará na base da tela, você pode louvar ao Senhor. Esteja também atento à mensagem que o louvor traz, porque ela também é profunda e fala ao seu coração. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente vai cantar com as crianças, intermediários e adolescentes. Nós temos uma sigla carinhosa, é CIAS, né? As crianças, intermediários e adolescentes. Eles sempre participam ativamente do culto e aqui pela TV também participam. Então você vai agora ver uma animação e vai ouvir um louvor e você pode cantar junto com as crianças. Vamos adorar o Senhor agora. Deus vai falar também ao seu coração através da letra simples, singela, mas profunda do louvor das crianças.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria cantar junto com as crianças, os intermediários e os adolescentes. As pessoas às vezes perguntam, nós temos essas 3 classes na igreja, as crianças, os pequenininhos, os intermediários e aqueles que já são um pouquinho mais chegando para a classe de jovens, adolescentes, além, é claro, da primeira classe de 0 a 3 anos. Isso está em todas as nossas igrejas. Se você tem crianças nesta faixa etária, pode levá-las a assistir aos nossos cultos presenciais e elas serão inseridas em uma dessas classes, tá certo? Nós agora vamos cantar mais um louvor, vamos adorar o Senhor com mais um hino, já nos preparando para ouvir a mensagem deste final de tarde, que será trazida pelo pastor Gilson Souza e que tem como tema um projeto de vida eterna. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e convidamos agora para a leitura da Palavra de Deus, onde está um recado de Deus para os nossos corações nesta transmissão agora. E nós vamos abrir então a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Se você não tiver uma Bíblia em mãos, não se preocupe, haverá uma colocação aqui do texto na tela para a leitura de todos. E a palavra de Deus diz assim, Mateus 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco
e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Muito bem, glória a Deus. No texto bíblico que nós lemos, o Senhor Jesus está lidando num mesmo momento, ou seja, num momento presente, com duas situações simultâneas. Primeiro, uma relacionada com um projeto com perspectivas futuras, um plano futuro. E a outra, por outro lado, relacionada a um projeto que fica somente ali no passado. Na primeira situação, com os seus discípulos, o Senhor Jesus vai usar agora, neste projeto futuro, 3 ações especiais para traçar esse projeto para aqueles que são os seus discípulos. A primeira parte vai ser composta de uma ordem de Jesus. Essa ordem, o texto diz, e ordenou Jesus, ou seja, ele usou ali a palavra. E quando ele usou a palavra, ele estava falando daquilo que faz parte da primeira parte do projeto de Deus para a salvação do homem, que vem da parte do Pai Celestial. A palavra de ordem era para os discípulos, ou seja, para aqueles que estavam interessados no ensino de Jesus na condição de mestre. E somente atendem a esta ordem aqueles que estão atentos à palavra revelada pelo Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. A segunda ação de Jesus, o texto diz que ele disse assim, para que eles entrassem no barco. Então a entrada no barco está relacionada ao Senhor Jesus como o Filho de Deus. Por quê? Porque o barco ali está relacionado a um projeto de Jesus, que é um projeto completo que ele tem para os seus discípulos, que consiste em uma espécie de uma navegação, por isso o barco, e que ele tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Ele vai partir de uma margem do Mar da Galileia em direção a outra margem ou a outra banda do Mar da Galileia. No projeto de Deus, o homem tem consciência de que do lugar de onde ele partiu e inclusive o lugar onde ele está e também o lugar para onde ele vai. E Jesus vai levar o homem da margem, de uma margem a outra, porque a primeira margem ali do Mar da Galileia está representando nesta palavra a margem das coisas desta vida presente. Mas a outra banda, ou seja, a outra margem, está relacionada no sentido espiritual ou profeticamente à margem das coisas da vida eterna. E esse projeto o Senhor Jesus tem para aqueles que estão dispostos a andar no caminho. Por isso a expressão entrassem no barco. Essa parte é como a ação de andar no caminho, andar na direção dada pela palavra, a palavra do Pai. E então agora vem a terceira parte desse projeto, que é a expressão seguir adiante. Então o texto diz, ordenou Jesus aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante, ou seja, seguissem adiante. Isso porque o projeto de salvação de Deus para o homem, ele vai ser completado exatamente nessa terceira parte, que é a parte da ação do Espírito Santo. A primeira, a palavra do Pai. A segunda, a entrada no barco, caminhar para dentro do barco, que é o Filho. E a terceira agora, que é seguir adiante, até o final deste projeto, que é a ação do Espírito Santo. Isso porque a salvação em Jesus, ela tem um caráter dinâmico. Quem está em Jesus não volta atrás. Quem está em Jesus não fica parado. Quem está em Jesus caminha adiante, porque ele é impulsionado pela ação do Espírito Santo. E isso, portanto, esta salvação dinâmica que envolve uma caminhada em Jesus, ela é para aqueles que estão dispostos a prosseguir no projeto de salvação. Em outras palavras, aqueles que estão dispostos a deixar que o Espírito Santo dirija as suas vidas, oriente as suas vidas.
E a extensão desse projeto, ele vai desde a primeira margem. Então, ali tem a primeira margem, que é uma salvação, que representa uma salvação somente para as coisas da vida presente. Mas ele tem a outra margem, a outra banda do mar, que representa uma salvação para a vida eterna, ou seja, uma salvação eterna. Esse projeto foi traçado pelo Senhor Jesus quando um dia ele virou-se para os seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, Jesus disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que é notável agora é que esta foi a primeira situação, a primeira ação de Jesus, lidando ali simultaneamente com uma multidão e também com os seus discípulos. Mas agora, nessa segunda situação, nós vamos ver agora como Jesus vai lidar com a multidão. E enquanto com os seus discípulos ele usa 3 ações para lidar com os seus discípulos, aqueles que o seguiam, aqueles que estavam dispostos a aceitar o projeto dele, agora o Senhor Jesus usa apenas uma ação para traçar o projeto para uma multidão. E esta ação se chama despedir a multidão. Então o texto diz assim, enquanto despedia a multidão. Uma ação de Jesus que consistia em atender aquilo que aquela multidão esperava dele somente na primeira margem, ou seja, a primeira banda ali do Mar da Galileia. Dali, cada um dentre a multidão iria retornar para sua casa, uns com seus enfermos curados, outros com os olhos dos seus cegos abertos, outros com seus paralíticos andando, e todos, enfim, satisfeitos com os pães que comeram e se fartaram ali naquele momento. Aquela multidão, ela vai representar exatamente aqueles que querem Jesus somente para atender a projetos desta vida presente. E assim, como ele, Jesus, fielmente, ele atendeu ali a todas as necessidades daquela multidão, ainda que fossem para ficar ali na primeira margem, para voltar dali para trás, também hoje Jesus faz a mesma coisa. Ele está sempre pronto para fazer o mesmo. Ele chegou certa feita até a dizer o seguinte, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E Jesus assegurou uma coisa, ele disse, eu vos aliviarei. Mas ao mesmo instante em que Jesus se prontificou a aliviar o cansado e o oprimido das suas necessidades para esta vida presente, ele também virou-se para a multidão e disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele que tem o alívio para as situações presentes, ele tem também o descanso para as situações da alma que são eternas. Agora, os seus discípulos estavam interessados num projeto de Jesus que consistia em eles serem transportados de uma margem daquele mar da Galileia para outra margem. E ali, regressar ali, a partir da primeira margem, como fez aquela multidão, seria como transformar o momento presente em apenas uma lembrança do passado. Mas a questão de entrar no barco de Jesus e seguir adiante era a certeza da chegada lá no lugar da outra margem. A grande multidão dos que querem Jesus somente para as coisas dessa vida presente, ela vai ficar aqui, na vida presente, envolvida apenas em projetos passageiros, ficando até mesmo para trás. E aí eles têm sido muito bem atendidos pelo Senhor, ainda que queiram ficar somente na primeira margem. Mas há um pequeno grupo de discípulos de Jesus que está buscando o projeto de Deus que os leva para a margem da vida eterna. Para esses, o projeto de Jesus envolve não somente as bênçãos desta vida presente,
mas acima de tudo, a vida eterna, um projeto de bênçãos para a vida eterna com Jesus. No tempo presente, ali podemos ver naquele momento a expressão enquanto. E essa expressão enquanto equivale a um momento de oportunidade. O final do versículo diz assim: enquanto despedia a multidão. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra, enquanto, porque ela marca um divisor, o divisor de dois projetos. O projeto da multidão, que se satisfazia em ter Jesus somente para as margens das coisas da vida presente, e o projeto que Jesus tinha para os seus discípulos, que desejavam alcançar a margem das coisas da vida eterna. O tempo da oportunidade. Ali, esse tempo estava sendo oferecido para que, no meio daquela multidão, Jesus pudesse tirar dali discípulos que estivessem dispostos a seguir o seu projeto, o projeto que consistia em chegar à outra margem, completando assim o grande e glorioso plano de salvação para o homem. Esta expressão de oportunidade dada pelo Senhor Jesus é para que muitos possam fazer agora, quem sabe, uma reflexão, a reflexão de uma mudança nos seus projetos, transformar aquilo que são projetos apenas temporais, de uma multidão que fica somente na primeira margem, e agora seguir com Jesus para um projeto eterno. E a multidão ali está caracterizada por aqueles que representam apenas interesses religiosos para esta vida. E quem sabe você pode hoje aproveitar essa oportunidade para buscar uma bênção do Senhor. Uma bênção do Senhor Jesus para um projeto de vida que vai incluir ali uma salvação eterna em Jesus. Hoje aqui fica este apelo. Enquanto o Senhor Jesus ali lidava com uma multidão que queria apenas Jesus para os pães que foram multiplicados e saciar deles. Queria apenas Jesus para voltar da primeira margem. Jesus está buscando agora a sua vida, a vida do discípulo, aquele que quer seguir o projeto dele para alcançar a margem da vida eterna. Que Deus então possa abençoar grandemente a sua vida, o seu lar, a sua família, para que estejam inseridos no plano eterno de Deus todos os planos da sua vida presente e que você possa realmente atender à ordenação, ou seja, a palavra do Pai, entrar no barco que é Jesus e seguir adiante numa ação do Espírito Santo que te levará até ao porto seguro, a outra margem, a margem da vida eterna. Que Deus abençoe então a sua vida e eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender o que é a salvação, então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que a paz que Jesus tem para dar, em nenhum outro lugar nós podemos encontrar. Estamos num mundo em ebulição, no mundo em que as coisas estão acontecendo à nossa volta, que às vezes nos assustam, mas quando temos Jesus, nós temos paz. E você tem essa oportunidade também de viver esta paz. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, desse momento de adoração ao Senhor, e nós vamos orar agora. Vamos colocar diante de Deus esse louvor, essa adoração que nós fizemos. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E você tem a oportunidade de, nesse momento de oração, vamos orar juntos, eu, você, vamos orar juntos agora. Nesse momento de oração, você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero estar neste projeto maravilhoso que Tu criastes, que Tu fizestes para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, Te adoramos, louvamos o Teu nome. Senhor, pela bênção da salvação, pela bênção, Senhor, desse projeto maravilhoso e porque o Senhor tem nos inserido neste projeto. O Senhor tem nos chamado, as portas da graça estão abertas ainda. Te louvamos por isso, Senhor, porque nesta tarde o Senhor tem falado a muitos corações. Agora pedimos, recebe no Teu altar o culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Continua conosco, Senhor, agindo nas nossas vidas e nos abençoa. A todos aqueles que participamos desse culto, é a oração que fazemos em Teu nome. Dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, amanhã estaremos de volta. Às 5h30 da tarde, contamos com a sua audiência, contamos com a sua participação. Você é nosso convidado especial para participarmos juntos de mais um culto. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.